presidente, internautas, imprensa. Mandar um grande abraço para a minha irmã Ângela, que acompanha e sempre cobra a postura desse vereador aqui. Tem alguns amigos também aqui, o Angelino, que é um locutor aqui do nosso município, que hoje faz aniversário. Mandar um grande abraço para o Angelino. A Marrá também, que faz aniversário hoje. Nosso amigo lá, né, Fernando? Tio Samuca, Samuel do Recanto Tia Rosa, que é o empreendedor turístico do nosso município, que também nós parabenizamos hoje pelo aniversário. Senhor presidente, colegas vereadores, público, venho a essa tribuna mais uma vez com muitas preocupações. E ao mesmo tempo feliz que estamos nos aproximando da justiça aqui na nossa cidade, porque semana passada estive no Ministério Público levando alguns questionamentos e solicitando a presença do Ministério Público na gestão da nossa cidade. Eu quero aqui relatar algumas questões. Por exemplo, estive em contato com alguns funcionários da saúde preocupados com o eletrocardiograma, que é muito antigo, muito utilizado e que já não oferece segurança nos seus resultados para a nossa cidade e para os médicos. E também já estive algumas vezes lá no hospital e vi a precariedade dos equipamentos, a falta de ter macas adequadas, a falta de equipamentos básicos para os procedimentos médicos, a falta de um pouco de conforto para quem vai acompanhar. E tudo isso, já falei algumas vezes nessa tribuna, nós temos recurso. Desde 2013 tem recurso que conseguimos no Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional da Saúde, através de emenda do deputado federal José Mentor, através de emenda do deputado estadual Antônio Mentor, e que estranhamente não são executados esses convênios. E aí eu começo já a sair e cobrar também dessa Casa de Leis que saiamos apenas das cobranças. Porque nós precisamos começar a responsabilizar as pessoas que deveriam fazer isso ser executado. Eu não sei se é a senhora secretária de saúde, eu não sei se é o senhor secretário de gestão, alguém precisa executar isso. Porque quem está pagando a ausência desses equipamentos é a população que mais precisa. Outra questão, transporte escolar. Foi feito um decreto, foi determinada uma vistoria. Já há 15 dias eu pedi um relatório, mesmo que prévio dessa vistoria, e não recebemos. E continuamos constatando irregularidades, superlotação em combis, ônibus inadequados, e nós continuamos repetindo nessa tribuna. Então temos também que cobrar, seja do secretário da Educação, seja de quem for, a responsabilidade. Temos que acionar o Ministério Público da responsabilidade sobre esses serviços que são prestados. Porque não esperemos acontecer o pior. Não esperemos acontecer um acidente, porque já ocorreram acidentes, ônibus que se perdeu o freio ou algo aconteceu que houve a colisão. Graças a Deus nenhuma criança foi lesionada gravemente. Tivemos um episódio aqui na escola Fruto da Terra, ônibus acabou o ar, não conseguiu subir o morro, atravessou a rua e bateu no muro. Poderia ter havido uma colisão com outro veículo que desce nessa rua aqui tão movimentada. Então, nós estamos contando com a sorte, estamos contando com o acaso, e não podemos. Nós temos uma responsabilidade muito grande aqui, né?
que é fazer com que seja cumprida. Primeiro, a lei orgânica, que é claro na lei orgânica. Esses ônibus têm que ter 8 anos de uso. E por que é que isso... E tem ônibus aí rodando com 20 anos de uso. Temos indícios constatados por conselheiros da educação de mau uso dos recursos públicos. Eu vou ficar só no mau uso, porque os indícios são outros também. Mas como ainda não temos documentos em mãos, temos indícios de mau uso de recursos públicos na educação, sem transparência. O Conselho da Educação pediu há alguns meses documentos que comprovassem a utilização dos recursos do Fundeb, né, e não receberam. E existem lá indícios de que foram pagos equipamentos que não foram recebidos. Isso é muito grave. Foram pagos por equipamentos também que são diferentes dos que foram adquiridos. Foram adquiridos kits de livros, que a gente não sabe que quantidade, porque nem todas as escolas receberam, equipamentos onde os próprios conselheiros fizeram cotação de preço e dava diferença de até 100%. Aliás, nós protocolamos uma denúncia dessa no Ministério Público, que é a aquisição de um equipamento por um valor e uma cotação de preço no mesmo local deu uma diferença de quase 150%. Nós temos indícios de descontrole nos gastos públicos. Porque outro dia teve um episódio de uma cidadã que precisava de um veículo para um atendimento social, para um adoentado, e que foi negado esse veículo porque disseram que não tem mais gasolina. Então, mês 8, né, o município precisa ser planejado para 12 meses. Principalmente nessa questão de combustíveis. Então, isso revela um descontrole dos gastos públicos. E também fere a lei de responsabilidade fiscal, que nós temos que fazer cumprir e nós temos que acompanhar o cumprimento dessa lei. Nós temos no município contratos emergenciais sucessivamente renovados sem a devida justificativa. O que isso quer dizer? Que não estão cumprindo a lei de licitações. E que isso pode estar gerando prejuízo ao município. Porque quando você renova emergencialmente sem uma justificativa, como é o caso da saúde, que é um contrato extremamente alto, um valor alto para o município, e um serviço muito importante, ele vem sucessivamente sendo renovado, já teve um processo licitatório anulado por uma questão discutível, porque havia uma divergência de datas, mas o processo ocorreu e foi anulado, reabriram, mas ainda continua em emergência esse contrato. Então isso pode estar gerando prejuízos. E mais grave que isso foi o secretário interino sentar aqui e dizer que não acompanha, não conhece o contrato, não fiscaliza e não cobra prestação de contas. E aí quando nós vamos ao hospital, principalmente depois do horário comercial, lá não tem controle. Eu já tive lá, secretária, onde um médico se recusou a avaliar um paciente que estava em observação há mais de 12 horas. E não tinha ninguém a quem recorrer. Né? E aí a população, se eu como vereador já fiquei me sentindo ali desrespeitado, imagina a família do paciente e o próprio paciente que reclamava de dores na cabeça depois de uma colisão que foi de cabeça, ele pediu uma reavaliação e a médica estava no seu horário de descanso, não quis avaliar. Então, é uma empresa que faz o que quer. Essa é a verdade, faz o que quer na nossa cidade. Com esse contrato emergencial, vergonhoso, sem cobrança, acredito que estejam recebendo em dia. Né? Nós temos aqui, nós analisamos um pedido de suplementação aqui de verbas e essa semana recebemos um contrato que tem ali graves irregularidades de improbidade fiscal. Porque quando o município contrata,
e pela lei de responsabilidade fiscal e pelo sistema do Tesouro Nacional, ele precisa empenhar o recurso. Então foi feito um contrato sem um empenho, extremamente grave. E é um contrato milionário, que pode, eu ainda não tenho certeza jurídica disso, que pode inclusive anular o contrato. Anulando um contrato, anula uma licitação, e aí nós ficaremos com mais uma obra parada na nossa cidade. Mais um elefante branco, como o vereador Williams fala na comissão. E a pressão do Executivo para aprovar o projeto. Ou seja, eles querem tratorar essa Casa de Leis. Querem que sejamos, por pressão, coniventes com a incapacidade administrativa de alguns secretários. Nós temos indícios de irregularidades na contratação de pessoal. Nós damos muita sorte de ter sido um cidadão de bem do nosso município, uma pessoa muito séria, que quando foi regularizar a sua situação numa empresa, descobriu por acaso que ele tinha sido funcionário da Prefeitura Municipal de Jupitiba. Pasmem sem ele saber. E aí ele foi verificar junto à Caixa Econômica Federal, constatou os depósitos de FGTS de determinados meses e ficou sem saber o que fazer. Falou, mas será que eu sou um funcionário fantasma? Mas eu não recebi nada. Quem ficou com o meu salário? Gente, isso é o cúmulo. Por quê? Nós temos uma prefeitura onde tem lá uma portaria assinada pelo seu prefeito, pelo seu secretário de administração, de um cidadão que sequer sabia que tinha sido contratado. Que sorte que é um cidadão sério, que está tomando as providências para devolver o FGTS que não é dele, mas que nos gera uma dúvida. Será que isso é comum? Será que temos ali funcionários que não trabalham e recebem sem nenhum controle? Porque esse cidadão veio a essa Casa de Leis, protocolou, está disposto a ir ao Ministério Público, porque ele é um cidadão que preza pela cidade que ele mora. E que não podemos deixar esse caos administrativo. Porque a nossa cidade vive o seu pior momento de administração. Porque você tem no seu quadro de funcionário uma pessoa sem controle, porque eu estou só indo pelo lado do desgoverno, que a gente pode imaginar outras coisas também que venham sendo acontecendo. Porque você não tem controle, dá margem a outras coisas. Então, vamos apurar mais essa lambança, essa atrapalhada. E quem está pagando essa atrapalhada somos nós, viu? Quem está pagando, né, essas atrapalhadas administrativas da Prefeitura de Jupitiba é o povo. Que nós vemos aí os serviços mal prestados, nós vemos ônibus superlotado, péssimas condições de serviços, né? Já não tem mais gasolina para alguns setores. Nós temos também indícios de desvios de recursos públicos através da utilização de máquinas e equipamentos em locais particulares. É muito comum, não foram nenhuma nem duas, são várias as situações em que munícipes nos acionam. Olha, vi uma máquina da prefeitura em lugar particular. Na semana passada nós quase, né, vereador Leonardo? Por pouco nós não constatamos. Encontramos no caminho, vimos indícios de que havia uma máquina prestando serviço particular. E no mesmo dia, uma mãe de aluno, ali das senhorinhas, havia me ligado dizendo que a sua filha não pode chegar à escola porque a estrada estava intransitável. E sabe onde estavam as máquinas? Fazendo serviço particular. Então, isso é desvio de recurso público para uso particular. Nós temos também, que é muito grave, a má gestão de contratos. Eu já vou concluir, peço mais alguns minutos.
Obrigado, presidente. Nós temos aqui muito grave, que é a má gestão dos contratos e convênios do nosso município. Porque é da onde vem os recursos para a nossa cidade, para desenvolver o nosso município, para investir na nossa cidade. Porque sabemos que o orçamento sobra muito pouco para investir. Ele dá conta da folha de pagamento e da máquina como um todo. Para investir sobra pouco. Como que nós investimos na cidade? Convênios, recursos estaduais e federais, que estão parados nessa gestão há quase 2 anos. E isso gera para nós um prejuízo enorme, porque nós deixamos de nos desenvolver, nós deixamos de prestar serviços à população. Então, eu quero finalizar dizendo que tudo isso que eu relatei aqui, está na hora de nós cobrarmos a responsabilidade, né, do senhor prefeito e da sua equipe. Responsabilidade porque eles assumiram esse compromisso. Eles são gestores de uma cidade, são responsáveis, então eles têm que ser cobrados por isso. E que se nós não fizermos aqui, teremos que fazer no Ministério Público. Porque o que não pode é continuar deixando acontecer esses desmandos, né, e nós não fazermos nada. Obrigado, presidente. Convido o